Então, a gente pode começar. Peraí, começar com as preces, mas antes das preces, a gente pode trazer um pouquinho a consciência para esse momento, sentir um pouco o espaço onde a gente está, sentir o corpo, soltar todas as urgências, todos os conteúdos da nossa mente nesse espaço à nossa frente. E abrindo espaço no nosso coração para receber as bênçãos de Guru Rinpoche, do Lama, inseparáveis. Na fronteira, fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas Dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Horgen Yuge Nurjansam Pema Ge Sardom Polayam Senchogi Mudrunye Pema June She Sudra Kordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilakti Shek Susol Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Uge Nujansam Pema Ge Sardom Polayam Sencho Ge Mudrumye Pema June She Sudra Korto Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilati Sheksu Sol Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Druparsho. Então, agora a gente vai voltar para assistir a última parte da tradução dos ensinamentos do Lama, né? Tava comentando que eu tenho a impressão que o Lama não sai do retiro nunca mais, né? Porque ele tá tão felizão, né? A gente vê que ele tá tão bem ali, né? Então, é bom a gente se acostumar com essa ideia. É, Então, na semana passada, trecho que a gente assistiu, né? O Lama falou sobre inteligência atencional, né? Começou a falar sobre as práticas de shamatha e sobre uma leitura, né? Uma forma de olhar para os ensinamentos do Buda sobre atenção plena à respiração, que é muito mais parecida com a abordagem Dzogchen, que ele já ensinou para a gente várias vezes, assim, né? Essa abordagem de soltar, deixar a atenção solta, na verdade.
usando a respiração como se fosse um apoio secundário, assim, né? Como se fosse como é que ele fala? Em segundo plano, assim, né? Como se a gente percebesse as sensações da respiração em segundo plano, só para a gente poder se manter centrados no momento presente, né? Mas ainda assim, a abordagem de Dzogchen que ele ensinava era ainda tinha uma conexão forte com as sensações do corpo, né? Sentir as sensações do corpo. E agora, nesse ensinamento que ele deu, ele traz a instrução mais clara do Buda, do próprio Buda, né? De soltar a atenção no espaço à nossa frente, né? Percebendo o ritmo da respiração. Quer dizer, a instrução do Buda era essa mesmo, né? Quando a inspiração é longa, note que ela é longa. Quando a expiração é longa, note que ela é longa. Quando a inspiração é curta, note que ela é curta. E quando a expiração é curta, note que ela é curta. Não é nessa ordem, eu acho, mas é isso, né? Notar o ritmo da respiração, né? Não as sensações da respiração. Não é, a instrução do Buda nunca foi de sentir as sensações da respiração no corpo, né? É só de perceber o ritmo da respiração com a atenção solta na nossa frente, né? Então, o Lama explorou essa explicação. Aí a gente combinou de fazer a prática, duas práticas, né? Uma prática que eu postei lá no nosso grupo, que é de sustentar quietude em meio movimento, que é um tema que o Lama sempre voltou para ele muitas vezes, né? Que é o centro da nossa prática é esse, sustentar quietude em meio movimento. E a Flori postou um link de uma prática de fundir a mente com espaço. Eu nunca vou falar dessa prática sem me lembrar da Patrícia Fiuza. Quando ela aprendeu essa prática, ela pirou nessa prática. Ela só queria fazer isso. Ela ia para a praia, né? Coitada, morava em Maresias, né, pobrezinha. Ia para a praia e soltava a mente no espaço, fundia a mente. Ela enlouqueceu com essa prática. Não consigo falar dela sem lembrar da parte. Então, a gente pode usar essas duas práticas para poder cultivar mesmo essa qualidade, né, de quietude em meio ao movimento e de fundiamento com o espaço. Agora, a gente vai continuar vendo o vídeo. O Lama, nesse ponto que eu parei, o Lama tinha acabado de falar, que eu vou até voltar para vocês verem, para vocês darem um pouco de risada também. A gente pode continuar, né, Chuchus? Tá tudo bem, né? Lembrando que esse vídeo também traduzido está disponível, né? Então, a Flor postou o vídeo da peregrinação do Butão. Então, foi esse Peter que fez, não foi o Diego, meu amigo, né? Mas o Diego tá lá, com certeza. Quer ver? Eu vou voltar. Acho que eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Ele fala de. Como é que é? Deixa eu ver. Ele tá falando daquela história do cérebro, né? Da coisa dos materialistas, né? Então, essa que ele fala. Gordura, proteína, água, eletricidade. Não tem mais nada dentro da sua cabeça, além disso. Em configuração. Tá sem Tá som, mudo gente. para mim. É. Tá vendo? Se fosse uma prática, você ia fazer uma prática em silêncio. Então, peraí, deixa eu compartilhar. É que mudou a maldita da configuração do Zoom. E agora o negócio de compartilhar o som fica num outro lugar que eu não olho. Simplesmente. Dureza, viu? A gente se acostuma com tudo na vida, né, gente? Até com essa idiotice do Zoom aqui. Agora vai. Agora, tá compartilhando o som. Então vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar da coisa materialista, né? Sua frente. Nós estamos saindo da cabeça. Isso é o que está dentro da sua cabeça. Quer fazer de novo? Gordura, proteína, água, eletricidade. Não tem mais nada dentro da sua cabeça, além disso. Em configurações muito complexas, com certeza.
Todo o resto, além disso, é mitologia, neuromitologia. E não é só estúpido, mas é realmente destrutivamente estúpido. Então, de novo aqui, colocar a sua consciência no espaço à frente. Nós estamos saindo da cabeça. O mais importante é que você não fique preso ali mais. Você não está mais preso ali. Seus olhos estão abertos, mesmo que seja um quarto escuro, você ainda assim coloca a atenção no espaço à sua frente. E a sua atenção plena, agora o Yantan Rinpoche, uma apresentação breve, mas brilhante de Shamatha no Dzogchen, tomando a mente como caminho, quando eu perguntei para ele, essa prática de Shamatha é com referente ou sem referente? Em outras palavras, você está realmente prestando atenção aos pensamentos, às memórias, às imagens que surgem na mente? O que seria uma referência, seria um sinal, um suporte, né? Eu estou vendo esse pensamento, aquele pensamento, aquele pensamento, e você está provavelmente reificando tudo isso. Provavelmente sim. Ou é Shamatha sem sinal, sem um referente, sem dirigir a sua atenção para qualquer lugar em termos de impacto, de força principal, de foco da sua atenção. Você está prestando atenção em qualquer lugar, tem um vetor, mesmo que sejam os seus pensamentos, emoções e tudo mais. E a resposta foi, é Shamatha sem sinal. Você está notando os pensamentos, só o suficiente para não ser carregado por eles. Só para isso. Nada além disso. Sem interesse. Seja um pensamento agradável, desagradável, virtuoso, não virtuoso, não interessa. Aflição mental, virtude, não interessa. E não tem nenhuma preferência também. Isso é realmente crucial. Isso é revolucionário. Revolucionário. E como é que você pode se safar disso? E não ser um tonto, sem ter nenhuma preferência por pensamentos virtuosos ou não? Porque você não está se apropriando de nada. Se você se apropriar dos bons, então você vai ter que se apropriar dos ruins também. Mas aqui você não se apropria de nada. Significa que, como Gyatso Rinpoche me disse anos atrás, quando eu fui para um retiro bem rigoroso, 6 meses, ele disse, o que quer que surja, mesmo que sejam 1000 Budas, eles não vão ser capazes de te ajudar. E se forem 1000 demônios, maras, eles também não vão ser capazes de te prejudicar. Nada como reflexos no espelho, imagens numa televisão, também não pode te prejudicar. Não podem. São aparências vazias, não tem mais nada além disso. Então, se você repousar na pureza natural, primordial, imaculada da sua própria consciência, o que isso significa? A natureza essencial da sua consciência, sem todas as configurações de cores e etc. Se você descansar na natureza essencial da sua consciência, que é apenas a luminosidade e a cognoscência puras, nada entra ali. Como nada entra numa água destilada, é H2O. E é isso. Naquela jarra ali só tem H2O. Em todos os outros lugares tem cloro, tem coisas de todo tipo, mas aqui é só H2O. Quando você estiver repousando na pura luminosidade e cognoscência da sua consciência, você saiu da sua mente. Você saiu entrando para esse lado. Porque a sua mente está aqui. E é onde todos os pensamentos, emoções, aflições mentais, etc., todo esse zoológico todo aí. Mas aqui você saiu para fora do zoológico. E dessa quietude, da segurança de observar os leões lá de cima, ou aqui em cima, ou observando os koalas. Ai, que bonitinhos, que fofos. Mas não são meus koalas. São só koalas. Repouse nisso. É aí que a sua atenção plena é colocada. É aí que a sua atenção, é aí que o seu interesse está. Só nessa experiência
pura e não elaborada de estar consciente. E a partir dessa quietude, então, observe os movimentos da mente, só o suficiente para não ser arrastado por elas. Rota direta para Shamatha. Essa é uma rota direta. Então eu vou trazer isso para vocês, porque surgiu nessas últimas 6 semanas. Existe uma engenharia. Vocês viram que troquei de dia, né? Essa segunda parte agora que a gente começou a assistir foi outro dia que eu comecei a gravar, né? Então muda tudo, o tom de voz, a velocidade e tudo mais. Mas é porque foi um ponto que o Lama realmente quase trocou de assunto, né? Mas esse tema que ele tratou agora nesse finalzinho é muito importante. Então, ele costumava dizer que quando a gente faz a prática, ele ensinava um pouco essa prática como o nome de consciência da consciência, né? Quando a gente repousava na própria consciência sem um objeto para dirigir a consciência, né? E ele falava que era possível, por exemplo, o som do cachorro, se a gente está, por exemplo, focando na respiração. Então, tem a nossa consciência e a respiração, que é o foco da nossa atenção, né? Daí, se um cachorro latia, aquilo entrava entre a nossa atenção e a respiração. Então, era barche, era um obstáculo. Entrava no meio do caminho aqui e obstruía a nossa prática, né? Então, ele dizia que em lugares que são barulhentos e que a gente não tem muito controle sobre as coisas, o melhor que a gente pode fazer é fazer a prática de consciência da consciência, porque daí, assim, é a consciência notando ela mesma, né? Não tem um objeto à distância para ser observado. Portanto, nada vai interromper isso. É a consciência com ela mesma, não tem como entrar um negócio dentro, né? Por isso que ele fala essa coisa da água, que não funciona muito direito, é que ele não manja muito de química, né? Mas, enfim, não funciona muito direito esse exemplo. Mas, enfim, ele está querendo dizer que na água destilada não tem nenhuma impureza, né? Nenhuma outra impureza, assim, que é só H2O e tal. Mas por isso, porque nessa prática a gente é só repousando na consciência, né? Então é bem importante a gente notar isso. Mesmo que a gente esteja fazendo a prática de estabelecer a mente, tomar a mente como caminho, né? Porque estão surgindo os pensamentos ali e a gente não está observando cada um deles, tentando não perder nenhum deles que surgir, né? Aí deixa eles lá. Só nota o suficiente para eles não pegarem a gente de surpresa, né? Vir por trás, como ele brincava, vir por trás, meter um clorofórmio no nosso nariz e jogar a gente no porta-mala e, né, sair com a gente carregado dentro do porta-mala, né? Então, é só para isso que a gente nota os pensamentos surgindo, mas não como um foco, né? Beleza? Agora vamos voltar para o corte aqui. Deixa eu voltar só rapidinho. Então, eu vou trazer isso para vocês, porque surgiu nessas últimas 6 semanas. Existe uma engenharia, existe a engenharia reversa. Quando Thomas Edison estava tentando fazer uma lâmpada comercialmente viável, ele não inventou a lâmpada, mas ele fez milhares de testes para fazer uma lâmpada que fosse comercialmente viável. Diz que não vai perder nenhum tempo inventando uma coisa que não vai dar dinheiro. Ele era realmente um americano. Tesla era europeu, na verdade, idealista, melhor da Europa. Mas Edison estava atrás de dinheiro. Então, milhares de testes, tentativas, porque ninguém jamais tinha feito uma lâmpada que fosse viável comercialmente antes. Então, ele encontrou milhares de maneiras que não funcionavam. E cada uma delas foi uma descoberta. E daí, por fim, ele encontrou uma que funcionava e ganhou muito dinheiro. Ele era um homem muito rico, ao contrário do Tesla, que morreu pobre. Ele queria dar tudo de graça, tudo que ele inventava de graça. E ele fez isso. Então, isso é uma engenharia avançada. Ninguém tinha criado uma antes, então ele fez isso. Se você mora num lugar em que ninguém jamais atingiu Shamatha, e você tem alguma técnica de atenção plena à respiração, então, se você tem uma mente completamente confusa, completamente inundada com os 5 obscurecimentos,
E você tem uma mente que é muito pura em atenção plena, muito pura em introspecção, em concentração, e muito pobre, eu diria, bom, ergue as mangas aí e vai ensinar, porque talvez você tenha tentado 3.000 maneiras que não funcionavam, mas isso é engenharia avançada, porque você tentou alcançar alguma coisa que você não tinha alcançado, nunca tinha alcançado antes. Então é uma engenharia avançada, você está tentando moldar, polir, modificar, melhorar uma mente que é realmente disfuncional. Como eu disse, 100 semanas atrás, uma mente com defeito, gravemente defeituosa. Por isso que nós sofremos muito quando não tem nada fora de nós nos fazendo sofrer. Você pode ficar sentado numa sala sozinho e ficar infeliz, sem nenhum problema. Nós somos muito bons nisso, na verdade. A prática aperfeiçoa e nós somos perfeitos nisso. Então isso é engenharia avançada. Mas engenharia reversa é nunca ter visto uma lâmpada antes na sua vida e daí ver uma e ligar o interruptor e ela acender. Uau, essa é uma lâmpada. Eu queria saber como é que isso funciona. Porque ela tá, uma lâmpada que realmente funcionava. E daí a engenharia reversa, você pensa, bom, tá bom, tem um vidro aqui, tem um filamento dentro aí, tem um vácuo. E aí você vai copiando, você pega o produto final e daí emula o produto final com engenharia reversa. Shamatha sem sinal, tomar a mente como caminho, é engenharia reversa. Porque você está repousando na natureza essencial da mente, que é a consciência substrato. É a melhor aproximação da consciência substrato, é luminosa e cognoscente. Antes de ela ficar configurada, adornada como uma mente humana, de um homem, de uma mulher, etc. A consciência substrato nunca se move, nunca se moveu. As aparências, todos os tipos de aparências surgem e ela ilumina essas aparências, mas ela não se move atrás dessas aparências. Ah, isso aqui, que legal, gosto muito. Ah, não, isso eu não gosto. A consciência substrato não faz isso. Ela repousa numa quietude perpétua. E todos os tipos de aparências são então iluminadas por ela. Mas ela não gravita em torno delas, não se apropria delas, não se funde com elas. Como não se dizia no filme. Ah, eu não consigo tirar ela da minha cabeça, eu penso nela o dia todo. Ai, eu queria dar um abraço nesse cara, coitado. Super obcecado. Perdeu a cabeça por causa daquela mulher, porque ela estava completamente fundida com a imagem que ele tinha daquela mulher, como se ela de alguma forma fosse fazê-lo feliz. Ela nem consegue se fazer feliz, ela mesma. Como é que ela pode fazer você feliz? Isso é patético. É um pouco inteligência cognitiva. Paixão é um tipo de delusão, claro. Então, engenharia reversa é tomar a mente como um caminho. Você repousa na sua melhor aproximação de repousar na consciência substrato. E, se você continuar nessa aproximação, se aproximando cada vez melhor, ela então um dia vai surgir como um peixão chegando e engolindo um peixinho. O substrato vai surgir e engolir a sua consciência. E daí você estará repousando na consciência substrato. Você não vai ter, você ainda não alcançou Shamatha, não revelou, porque ela já estava lá. Então, para mim, neste mundo, o que nós estamos vivendo nesse momento, com essa degeneração indescritivelmente óbvia, e o nível de TTH, e de confusão, e de caos nas mentes das pessoas, no comportamento das pessoas, acho que haveria muito raros indivíduos capazes de fazer essa engenharia reversa de Shamatha nesse mundo. A menos que você tenha vivido toda a sua vida como um nômade e
sem contato com essa confusão de hoje em dia. Mas a definição de introspecção, eu vou dar dois relatos definitivos e vou dizer para vocês o que o vídeo estudioso. Isso é pão com manteiga, é o braço direito e o braço esquerdo do desenvolvimento do Samadhi, desenvolvimento de Shamatha, atenção plena, introspecção. Quase universalmente, eles são mal compreendidas. Na tradição moderna, popular do Vipassana, eles são completamente mal compreendidos. A introspecção é quase sempre mal traduzida em Sampradhyana. É quase sempre mal traduzida. Eu acho tão engraçado, porque são pessoas inteligentes que traduzem como consciência. Isso é uma besteira. Ou clara compreensão de aritmética, isso é, se compreende matemática, mas não sampradhyana. Consciência plena, o que é? Eu estou completamente consciente do meu relógio. Isso não é sampradhyana, não é vigilância. Vigilância é a pessoa que fica prestes a bater a bola no beisebol. Ele fica vigilante. Mas isso não é sampradhyana. Quase todas as traduções estão erradas. Tem mesmo metacognição. Eu verifiquei a definição essa semana. A definição de metacognição é pensar a respeito do que você está pensando. Nossa, isso não tem nada a ver com o que significa realmente Sampradhyana. Os psicólogos modernos, como diz Sua Santidade Dalai Lama, diz que os psicólogos estão no jardim da infância. Isso é generosidade. A gente não consegue nem traduzir Sampradhyana porque nós não temos um termo em inglês que corresponda a Sampradhyana. Mas Shantideva nos entrega isso. E é a melhor definição que nós temos de introspecção. Muitas vezes introspecção é traduzida como pensar sobre pensar. Isso é muito primitivo. Eu fiz um curso de psicologia em Stanford e eu fiquei surpreso por eles nunca reconhecerem o fato de que existe algo chamado percepção mental. Então, agora eu vou falar então uma citação de Matiglatram. Eu vou falar de novo e vocês façam de conta que vocês nunca ouviram isso, porque ela vai dar uma analogia de contar a respiração. Se você não precisar dela, não tem problema. Você mantém um fluxo contínuo de atenção plena sem contar, não tem problema. Mas se você continuar se perdendo, então traga contagem para sua prática, para você se manter focado. Matiglatram, emanação de Sogyal. Século XII, na metade do século XI. Concentre-se firmemente e depois solte-se livremente. Esse é o lugar de descanso da mente. Então, ouçam como se vocês nunca tivessem ouvido. Espero que não seja tão chato assim. Eu sugeriria o seguinte. É um paralelo muito forte e significativo entre contar as respirações e não precisar mais contar as respirações. E esse exercício de alternância, focar bem firmemente e depois soltar livremente, concentrar firmemente e soltar livremente, eu diria que isso é existe um forte paralelo aí. Quando nós passamos diretamente para a sessão brilhante de 10 páginas, mais ou menos, de Shamatha, sem sinal, no Royal Seal Mahamudra, ele já falou tudo sobre Matiglatram, quando ele estava falando sobre estabelecendo a mente em estado natural. Ele estava assumindo que você meio que já entendeu aquilo. Corpo, fala e mente, você estabeleceu nos estados naturais, e agora você está pronto para chegar na linha de chegada da prática de Shamatha, baseada e infundida com estabelecendo a mente no estado natural. E agora você está pronto para terminar o que você começou. Shamatha sem suporte, sem apoio. Todos os outros métodos servem a este. Esse é o principal, esse é o melhor, é o final. Mas, em estabelecendo a mente em estado natural, ele cita Matiglatram como Panchen Rinpoche e muitos outros. É uma citação muito famosa.
Concentre-se firmemente, depois solte livremente. Solte-se livremente. É realmente brilhante isso. Você é tonto por um pouquinho de tempo só. É uma corrente alternada e corrente contínua. Edison versus Tesla. A corrente contínua é isso, ó. Mas acaba perdendo força rapidamente. Você precisa de outro impulso ali para reforçar, como se impulsionava de novo. E daí segue mais um pouco e precisa de mais um impulso, porque não existe uma tensão direta tão suficiente para manter sustentado. Aquilo não se sustenta. Então tem essas perdas de pulso o tempo todo, mas Edison estava completamente comprometido com isso. Tesla descobriu e inventou a corrente alternada. E é isso que tudo que você sabe de eletricidade segue o que Tesla inventou. Porque o Edison estava num beco sem saída. Ele se comprometeu com aquilo porque estava o dinheiro, mas a corrente alternada, quando você não precisa de todos aqueles propulsores, a gente viu as linhas de energia no deserto, eles não precisam de propulsores o tempo todo, por todo lugar. Tem uma corrente alternada. Isso é alternado. Você empurra, 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 visualiza um Buda, daí empurra, empurra, empurra. Desmaia. Ai, me dá umas bênçãos, Lama, por favor, eu não aguento mais, eu tô acabado, por favor, obrigado, Lama. Bom, agora, aí você se manda, Lama, não, por favor. Então, manter-se em chamata continuamente é realmente exaustivo. Mesmo que você esteja apenas descansando na consciência, mesmo assim, fica meio muito chato. Como se você tivesse que se distrair ou ficar simplesmente desmaiado só sem ter pensamentos. E isso é corrente alternada. Você intensifica e relaxa, intensifica e relaxa, intensifica e relaxa. É muito amplamente conhecido no Mahamudra, no Dzogchen, em todo lugar. O que eu não tinha visto e eu achei imensamente útil primeiro você pode estabelecer o seu próprio ritmo, 5 segundos e 5 em 5 segundos, 10 em 10 segundos, o que você quiser, você que escolhe. Eles não te dizem a velocidade que você tem que, ou o ritmo que você tem que usar nessa alternância. Mas o corpo pode te dar isso, não o batimento cardíaco porque é muito rápido, mas a respiração pode te dar esse ritmo. Então o tempo da inspiração é naturalmente o tempo de intensificar. Cada vez que você inspira, você reafirma a sua vida. Toda vida que você expira, você está dizendo, estou pronto para morrer. Porque mesmo um cadáver, né, que toma uma bala na cabeça, ainda assim ele dá o último suspiro. Mas ele não consegue mais inspirar. Cada vez que você inspira, você diz, estou vivo, estou aqui ainda. E quando a inspiração acontece sem manipulação de nenhuma forma, por isso que você quer, isso é o que está lá na cartilha de Shamatha. Quando você inspira, a sua consciência está aqui, no espaço à sua frente. E perifericamente, quando a sua consciência está repousando no espaço e a atenção plena está se concentrando na experiência subjetiva de luminosidade e de cognoscência, como agora. Coloque a sua consciência no espaço à sua frente. E só esteja consciente dessa experiência nua, crua, que a sua consciência está iluminando e a sua consciência tem conhecimento, ela é cognoscente. E quando a expiração acontece, não estou dizendo que você está inspirando, eu estou dizendo que a inspiração está acontecendo. Não que você esteja inspirando, mas a inspiração está acontecendo. É muito fácil ser não conceitual quando você está inspirando. E daí a expiração acontece, e esse é o momento em que os gremlins da conceitualização geralmente chegam, as baratinhas chegando debaixo da geladeira. Elas geralmente entram rastejando durante a expiração. Mas aí você só solta.
corrente alternada. A inspiração remedia a lassidão e a expiração remedia a agitação. É brilhante isso. E o que eu sugiro é, como com a contagem, quando você for contar, até o estágio 4 de Shamatha, quando você não se esquece completamente daquele fluxo contínuo de estar consciente, de estar consciente, de estar consciente, de estar consciente. Independentemente de estar inspirando ou esperando, é homogêneo. Quando você não está mais separado desse estado, desse fluxo, então você... E agora você realmente segue sem esforço. Porque a fase anterior ainda tinha um pouco de fazer. Você estava fazendo alguma coisa com a sua mente. Mas quando você está nesse fluxo, aí você não está fazendo coisa alguma, mas você está consciente de estar consciente em um fluxo contínuo. E é assim que você atinge Shamatha. Então você faz isso até atingir o estágio 4. Ou, se você quiser, do modelo simples que eu gosto, as 4 atenções plenas. A primeira é quando você está na primeira marcha. Você pode, e é crucialmente importante, você pode estar explicitamente, vividamente consciente, simultaneamente. Sua consciência está imóvel, quer dizer, por 5 segundos, por exemplo. Se a consciência está imóvel. Pepperoni, please. Calabresa, por favor. Mow the grass now. Corta a grama agora. Quê? É como ser clarividente numa sala cheia de idiotas. Porque esses pensamentos, eles são desconexos. Eles não têm nenhum significado, eles não têm conexão nenhuma entre eles. Eles só estão surgindo lá como pipoca numa pipoqueira. Mas eles não têm nenhuma... Não é significativo. Ao ponto de você ter que dizer, eu pensei isso, porque eles simplesmente surgiram, como uma pessoa andando na varanda, passando pela sua varanda. Eles só passam por ali. Eu não sei se alguém... Eu não sei se alguém achou que era dono dessas pessoas que passam lá na varanda. Lógico que não, só testemunha eles passando. E aí você diz, isso não me moveu nem um pouquinho. Make that veggie instead. Blá, 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 blá. Não, vegetariano, vai, não, agora. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Não prefira o silêncio, não tenha preferência pelo silêncio. Porque isso vai se transformar num apoio para o caminho e emanações de Dharmakaya. Esses blá blá blás. Eles vão se transformar em Nirmanakayas. Então não tenha nem preferência por uma mente que cala a boca completamente. Mas não pense esses pensamentos. E quando você puder ter não só 5 segundos de quietude, vendo um pensamento surgir como um cachorro perdido que passa pela rua e segue em frente, mas não convidando ele para ficar na sua casa e nem dando alimento para ele, então 5 segundos e depois 10 segundos e você permanece ali imóvel. Outro pensamento perdido, desconectado, esquisito surge, ou uma memória de uma imagem, o que seja, e você não se move. E quando você puder fazer isso, sustentar esse tipo de fluxo contínuo de atenção plena, imperturbável, seja um pensamento desagradável, ou virtuoso, ou prazeroso, não importa. É como um monte de comida que você não está comendo. Tem uma comida estragada ali, uma comida saborosa ali, tem um junk food ali, não importa, porque você não está comendo. Então, não importa.
It doesn't Ou se não matter tiver whether comida, there's no também não food importa. around it, you know, Sabe aquelas correias slowly rotativas? or whatever. It Não doesn't matter. importa. Porque se não No tiver food, comida, good, comida food, boa, bad, comida if you're ruim, não not importa. eating Você não it, está doesn't comendo, não matter. tem importância nenhuma. And you're not E eating você não your thoughts. come os pensamentos. E And quando once você you puder do fazer that isso por for um período 15 days, sustentado, then you então can você pode stop parar it. a alternância. It's done it Ela já good. cumpriu o seu trabalho. E você não vai ficar entediado, não vai ficar distraído. E isso é maravilhoso. You see Você the viu, parallel. você viu o paralelo, né? That would be the Essa second seria o segundo tipo de atenção plena. the second mindfulness. O primeiro First one é, is, yeah, ah, sim, yeah, consigo, that's quietude e stillness and movimento movement simultâneo, sim, simultaneous. consigo. Mas That long tem stretch um of the trecho da road, the estrada second aí, até a mindfulness, before you go into segundo tipo mindfulness de devoid of atenção plena, mindfulness, that's até a long a atenção stretch plena of the road. destituída de atenção plena, que é o terceiro, Everything's so você vai passar still, do still, estágio 4 até o estágio 9, mais ou menos. That one is just Então você vai se tornando cada vez mais familiarizado, more and more mais e mais familiarizado. like wearing Como um a par de pair of sapato shoes que that até are que ele totally fique your completamente shoes. seu, de mais ninguém, porque eles se moldaram ao seu pé And perfeitamente. more and more effortless, Cada more vez and more menos continuous. esforço, cada vez mais contínuo. Você You're just apenas resting repousa naquele on fluxo that contínuo de flow of quietude. E o And que quer que whatever surja, comes up is not, you're você não not está thinking. pensando aquilo. Você não está se apropriando daquilo. E Doesn't move ele you. não é capaz de te Not mover, with nem por desire, desejo, nem por repulsa, nem por esperança ou medo. E and toda a all atividade, that não só os is not pensamentos. just thoughts. This time Eu again. falo sempre, todas as esperanças sobre o futuro, todos os medos do futuro, todas as avaliações, acho que está indo bem, talvez não esteja tão bem, tudo isso é lixo, So that trim all tudo of this isso earthly contrivances é artifício, and e remain permaneça completely completamente sem artifícios, sem construções. crucial E o point ponto crucial aqui, eu vou probably start parar daqui a soon, pouquinho, probably. provavelmente, As como Gyatro Rinpoche me disse anos atrás, no retiro bem estrito que eu estava fazendo. O que quer que surgir não pode te ajudar e nem te atrapalhar. E não tenha nenhuma esperança de um bom resultado e nenhum medo de um mau resultado. Lembra do que eu falei? Perguntei para ele, né? Todas aquelas preces ao Lama. Lama, por favor, me abençoe. Por favor, conceda suas bênçãos para eu atingir Siddhis. Oh, Lama, por favor, remova todos os obstáculos. Isso não é esperança? E ele disse, isso é entre as sessões. Então, entre as sessões, claro, você intensifica a sua motivação, pede bênçãos, receba as 4 iniciações entre as sessões. Mas, durante uma sessão, para tudo isso. Sem esperança e sem medo, sem desejo, sem nada. Nada. Só descanse e fique completamente satisfeito em ficar ali repousando. Então, pessoas entre nós aqui, cujo corpo não é mais tão parceiro assim. De várias maneiras, eu sei, vocês sabem. As pessoas me enviam relatórios, eu sei, o corpo pode não ser tão mais parceiro assim. Mas ele vai ficar menos parceiro à medida que você for envelhecendo. Mas tem coisas que podem ser corrigidas com algum tipo de tratamento, yoga, pranayama, ou mudança na dieta, o que for. Entre as sessões. Entre as sessões, o que quer que aflige o seu corpo. E da mesma forma, se você tiver algum ressentimento contra alguém, entre as sessões, traz tudo isso à tona. Loving kindness, bondade amorosa, Guru Yoga, o que seja. Traga tudo isso à tona, para você poder superar esses desejos mentais que estão te atormentando entre as sessões. Com certeza, acerta eles com antídoto, corrige tudo entre as sessões. Se você precisar de algum tipo de terapia ou isso, aquilo, para aliviar um pouco do que você está sentindo, ótimo, faz isso. Entre as sessões. Mas, durante a sessão, não tenha nenhuma preferência sobre o que você estiver sentindo no corpo. E essa é uma habilidade para ser cultivada, mas você pode. É aprender como não se apropriar da dor da sua cabeça, no seu estômago, seja onde for, o que estiver te doendo.
aquilo vai aumentar, mas você não precisa sair e dançar com ele. Está surgindo, mas você não está prestando atenção. Você está prestando atenção à luminosidade e cognoscência puras da consciência. Ou você está repousando na consciência no espaço à sua frente. Mas você não está prestando atenção e nem reificando o que quer que esteja acontecendo no seu corpo. E você não está prestando atenção e nem reificando a depressão, a ansiedade, a decepção, etc. E todas essas coisas que podem surgir na mente. Que ainda vão surgir, mas você não precisa dançar com elas. Você não precisa se apropriar delas. Não tem nada disso na natureza pura e essencial da consciência. Não tem nada disso. Tudo isso é lixo da mente. Tudo são impurezas sansáricas, contaminações da mente. Elas não estão na consciência destilada, pura, na luminosidade, na cognoscência puras. Não tem emoções ali, na consciência pura. O êxtase pode vir ali, com certeza, mas é uma coisa diferente. Mas ficar feliz com isso, feliz com aquilo, isso não entra ali. Então, entre as sessões, nem tem o desejo de alterar o que está acontecendo na sua mente. Durante a sessão, nem mesmo o desejo. É como se você dissesse, não é problema meu. Não é minha mente mesmo. É só uma vizinhança aqui. Mas eu saí fora. E esse aqui não é o meu corpo, essas não são minhas sensações. Assim como os sons que eu ouço também não são meus. São só sons. Então, entre as sessões, uma mudança radical. Isso é absolutamente crucial. Toda esperança e medo de se esforçar, etc, etc. A mente vai mudar, vai ficar assim, vai ficar assado, vai acabar bem. Não é assim que você alcança Shamatha. Você não alcança Shamatha esperando muito que isso aconteça ou aquilo aconteça. E você não sente falta de Shamatha porque tem medo que algo aconteça. Especialmente nessa tecnologia reversa, a engenharia reversa. Você está repousando na consciência. E qualquer um que não conheça bem pode pensar, isso é uma perda de tempo. Você está sentado ali como uma árvore, grande coisa. Exceto que as pessoas que fizeram isso, pessoas como Padmasambhava, Sarasvati, Lopa, Milarepa e assim por diante, eles estão dizendo, isso é a bonança terrivelmente importante, muito transformador, mas você não está fazendo a transformação. Ela está surgindo para você e vindo ao seu encontro. Então, você pode ler as notas que eu vou enviar para vocês, mas nós ouvimos do Lama Karma com muita ênfase, com muita razão também, claro, sobre o valor tremendo de ser capaz de se sentar na postura dos 7 pontos Varochana, que inclui Vajrasana. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Isso é centenas de anos que Marpa e todos os grandes yogis do passado disseram que isso é muito benéfico, incrivelmente benéfico. E Lama Karma disse, bom, mas se você não conseguir fazer isso, você não consegue ficar confortável, você não consegue se sentar desse jeito, nenhum jeito, então você pode se deitar, se for o caso, não vai ser tão rápido, mas ainda assim é melhor do que não meditar. E claro que quando terminou de dizer isso, tem uma outra coisa também que ele disse que é verdade. O que é mais rápido? Deitar confortavelmente na posição supino, claro, quieto, relaxado, ou sentado em lótus completo, em agonia. O que vai levar você mais rápido a Shamatha? Supino é mais rápido, claro. Pode não ser tão rápido como se você tivesse um outro corpo, mas você não tem outro corpo. Esse é o único corpo que você tem.
Então, ou você se sente confortável na posição pernas cruzadas ou não. E se você pode, aleluia, vai. Mas se você não pode, não é o caminho mais rápido. E talvez sentar-se numa cadeira, seja. Ou talvez numa cadeira com design diferente, ou com, sei lá, com um travesseiro sobre os joelhos, deitado, ou com os joelhos elevados, assim por diante. Mas esse é o caminho mais rápido para você. Assim como nós não podemos dizer que Dzogchen é melhor para de todos os dharmas, porque não é o melhor para todos. Mas algumas pessoas ficam entediadas ou são tolas. Não é melhor para elas. Gangden Tunku Rinpoche, eu vou estar aqui sei lá, esse semestre. Eu não gosto da noção de que existe um 9 estágios e que é melhor, melhor, melhor. Existe um melhor para uma determinada pessoa. E esse é o melhor para outra pessoa. E a grande perfeição é melhor para outra pessoa. Para cada um existe uma grande perfeição. Caso contrário, por que o Buda ensinaria tudo isso se não fosse melhor para alguém? Por que desperdiçaria o tempo dele? Ah, Michel, você é de Los Angeles, eu vou te dar o segundo estágio, porque você mora em Los Angeles. Mas você que mora em São Francisco, eu vou te dar uma coisa maravilhosa. Mas o pessoal de Los Angeles, isso nunca aconteceu, claro. Ele está dando o melhor para cada um, de acordo com as suas próprias habilidades. Então, esse é um ponto crucial e enfatizo profundamente. Na base do Vajrayanas, repouse o seu corpo sem modificação. Ou como um cadáver num cemitério. Uma citação do Vajrayanas. Isso eu consigo fazer. Com certeza. Eu consigo fazer isso. Melhor ainda do que um cadáver. Reto, né? Porque Shavasana é a posição do cadáver, que é uma dica pra gente, né? Bom, é isso que ele está dizendo aqui. É uma postura perfeitamente boa para repousar em Rigpa. Então, é isso. E daí, o último você pode ler e todas as aparências por 6 sentidos. Quando você olha para as aparências, esse é o portal para o Sansara. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Espero que isso aconteça, eu tenho medo daquilo acontecer. Eu não gosto disso. Isso é meu, isso é teu, mas eu quero isso para mim. Sempre que você estiver olhando para as aparências, esse é o portal para todo o Sansara. Olhar para as aparências. Sempre que você estiver olhando diretamente para a luminosidade com a inocência pura da consciência, esse é o portal para Rigpa. Não está em outro lugar. Você nunca vai encontrar Rigpa em nenhum outro lugar. Além de repousar na consciência. E os véus vão se levantando um depois do outro. E daí, Rigpa está ali. Ficou o tempo todo esperando por você. Olhe para dentro, se você olhar para dentro, você está olhando na direção da natureza última da mente do Dalai Lama. Como disse o Dalai Lama, isso é o Nirvana, a vacuidade de lugar, de origem, localização e destino. A vacuidade da natureza da sua mente é o Nirvana, mas você não vê isso olhando para fora, para o cérebro, para qualquer outra coisa. Olhe para dentro, é aí que o Nirvana vai ser encontrado. Olhe para dentro, é aí que a lucidez prístina vai ser encontrada. Olhe para fora, nesse campo de aparências impuras, bem-vindo de volta ao Sansara. Então, toda vez que você se sentar numa almofada, se você perceber que a sua mente está desviada para as aparências, atrás das aparências, você acabou de voltar outra vez para o Sansara. Eu estou achando o Nirvana um pouco chato, mas Sansara, é bem interessante isso aqui. Vamos dar uma olhada. E daí você gira a roleta do grande cassino outra vez e vê o que acontece com você. Então, mais 2 citações curtas e nós vamos terminar. Mas isso é muito importante. E daí nós vamos ter 6 semanas mesmo, né? Então, Royal Seal of Mahamudra, que eu retraduzi 2 sessões. Que eu adoro. Que vai. Tradução nova.
Além disso, foi dito que ao cultivar o samadhi, o anseio pelas seduções do reino do Sansara é prazeres sensoriais, né? Coisas como riqueza, por exemplo, não é um prazer sensorial. Olha a minha conta bancária, baby. Poder, prestígio. Esses são os atrativos. Muitas pessoas orientam toda a sua vida para o sucesso, que eles contam em termos de poder, riqueza, prestígio. E daí perdem tudo, como se estivessem oferecendo palha para um leão, para um tigre. Simplesmente não tem nenhum apelo mais. Não tem nenhum apelo. Prazeres sensoriais. Eu vejo que isso me dá prazer sensorial, mas comparado com o que eu encontrei dentro de mim, isso nem vale a pena olhar. Virar minha cabeça para olhar não é nada. Não leva para lugar nenhum. Tem uma etiqueta lá, mas sempre que eu experimentei, eu vi que é insatisfatório. Por que você se sentiria atraído por isso? Então, o anseio pelas seduções do reino do desejo é impedida. Os pontos de incerteza são cortados. A mente fica cristalina, como uma faca afiada que corta todas as incertezas. A percepção extrasensorial e o samadhi surgem. Nasce uma grande compaixão. Não é fascinante? Tomar a mente como caminho, usar a respiração como base, atingir samadhi, e aí surge a grande compaixão? Claro que sim, claro que surgiria. Você tocou a mãe do bem-estar. E você vê todas as pessoas ao seu redor, 8 bilhões de seres sencientes, de seres humanos, fora os bilhões de animais, e todos eles correndo por aí buscando felicidade. E eles estão com a fonte de felicidade dentro deles. Os animais não tem jeito, mas os seres humanos... Ai, ela me faria tão feliz. Ai, eu não estou feliz aqui, mas poderia... Vou mudar para lá e vou ficar mais feliz, porque lá é muito bom. Chama de Happy Valley. Deve ser muito legal, porque ele ali está feliz. E você sente tanta compaixão de uma maneira muito gentil, da maneira mais gentil. Você está cercado por seres tolos, e todos estão fazendo coisas tolas. Você se enche de compaixão por tanta falta de inteligência cognitiva, conativa, ética, atencional, e lutando por aí sem ter nenhuma pista. Mesmo que eles queiram ser presidentes, eles não têm a menor ideia de como encontrar felicidade. Não tem nenhuma ideia de como fazer isso. Olhem para todas as direções erradas, tendo a certeza de que aquilo vai resolver, vai dar certo. Então nasce a grande compaixão. A realidade autêntica é vista. Você está preparado, você está tão perto com o samadhi, cortando até a natureza real da natureza da realidade. Ela está muito próxima. A pessoa é capaz de colocar discípulos no caminho da iluminação. Bom, nós, pessoas comuns, a gente pode ajudar as pessoas de tudo que é jeito, mas sem ter alguém que tenha samadhi para efetivamente conduzir as pessoas no caminho da transformação irreversível, é muito difícil. E muitas outras qualidades sublimes são desenvolvidas. Então, esse parágrafo que está nas notas que eu vou mandar para vocês, eu só li isso. Isso não é pertencer a um clube ou, sei lá, você não precisa ser rico, você não precisa ser pobre, homem, mulher, rico, pobre. Como alguém poderia não querer cultivar o samadhi? Isso está enraizado no Prajnaparamita, não foi uma coisa inventada. Ele contou as fontes quando ele fala disso. São qualidades incríveis. Isso é só samadhi, né? Nem sabedoria ainda. E daí a última citação.
De novo, tradução do Lama. Assim, simplesmente sem deixar que a sentinela da atenção plena e da introspecção seja distraída ou deludida, a partir dessa mesma perspectiva, sem bloquear ou sustentar deliberadamente o surgimento de pensamentos, mas sem cair sob sua influência, o que quer que surja, reconhecendo a sua própria natureza essencial, concentre-se ali. E dessa forma, sem esforço e livre de rejeitar e aceitar, se você se familiarizar com o foco e sua natureza essencial, por fim, a própria presença pura. A natureza essencial é a presença pura. Tem um pensamento, tem uma emoção, uma memória, uma imaginação, uma esperança, um medo, mas sem passar para o medo do quê? Sem entrar no conteúdo dessa natureza manifesta, apenas reconhecendo um pensamento como um pensamento, uma emoção como uma emoção, uma sensação como uma sensação. Consciência da consciência. Se você se familiarizar com o foco em sua natureza essencial, ao fim, por fim, os pensamentos não causarão danos. E a própria conceitualização se tornará a prática principal. Porque todos os pensamentos que surgem como um apoio para você. E eles vão ser vistos, como eu disse uns dias atrás, como eu li uns dias atrás, sua consciência é como o sol, e os pensamentos surgem como os raios do sol. Eles não perturbam o sol. Ou a sua consciência é como um oceano, e os pensamentos surgem como as ondas do oceano. Eles surgem do oceano e descem e voltam para o oceano. E essa é a sua prática. Você está vendo tudo isso com visão pura, com consciência pura. Então, a conceitualização vai se tornar a prática principal. Então, esse é um ponto muito profundo e crucial. Então, foi isso que eu consegui oferecer para vocês. A partir dessas 6 semanas de meditação, eu só vi o que apareceu, não fiz nenhum estudo, mas eu acho que cada um desses pontos podem ser úteis, pode ser útil. Se alguém puder criar um cortador de biscoito americano, como um boneco de gengibre, né? Eu seria um dos bonecos de gengibre. Eu sou apenas um americano realmente comum. Então, sem minha ajuda, vocês encontrariam uma pessoa como eu. Eu sou extraordinariamente ordinário. Vocês podem não acreditar em mim, vocês podem achar que eu estou brincando, né? Mas eu sou realmente comum. Mas eu realmente acho o Dharma muito útil. Por isso que eu continuo, porque não tenho nada mais legal para fazer. Então, eles vão voltar ali para fazer prática de chuva de bênçãos. Não vai ter prática de autogeração, então é aberto para todo mundo, aqui ou na internet. Prática de chuva de bênçãos não precisa de iniciação. Qualquer um pode fazer. E eu espero que isso tenha abastecido os seus tanques, como um camelo que só recebe água depois de 6 semanas durante o inverno, né? Podem passar 6 meses sem água. Então vocês vão precisar ficar 6 semanas. Mas é claro que vocês têm o Lama Karma toda semana. E na próxima sessão ele vai dar os ensinamentos sobre pranayama. E isso vai ser bem interessante. Uma palestra. Depois, ele recebeu uma mensagem aqui essa manhã, que ele vai voltar para o texto e vai continuar em Shamatha, no primeiro yoga, e vai tecer totalmente a própria experiência dele nisso, misturar como o leite com água. E ele vai ficar, ele está feliz em fazer isso, mas eu recebi uma mensagem hoje do Konchogla,
that on que his por iniciativa initiative, dele, aleluia, he's going to go ele 3 vai, times, like 3 weeks, lecture on ele vai passar shamatha, 3 meses falando sobre and then Shamatha, with the 6 depois bardos, 6 bardos, and especially especialmente Bardo bardos dos Dream, sonhos, using the usando um text by texto do John Dusan Rinpoche. Rinpoche. And Depois then eu vou voltar after para o 3 Shamatha de Shamatha, novo, and then depois after the para 6 6 bardos. bardos de novo. Então ele vai fazer essa alternância So no próximo curso, não no que a gente está fazendo he's ainda, a né? Mas no 3-star próximo curso. Michelin Então ele é restaurant. realmente um restaurante Michelin 3 estrelas do It Dharma. really is. Ele He's realmente really é maravilhoso. 20 years 20 in anos em retreat, retiro. and he's 3 years E younger ele é than 3 I anos am, mais so novo it's que not eu e eu 30 pareço years younger 30 than anos me. mais velho que ele. Like that turned out Ele, well for him. aquilo fez bem para ele. So I think I loved it. I Eu não don't think acho I que eu look a day pareço over uma pessoa que tem 72. 72 anos. In Mas, any seja como case, for, quando você in the está com wisdom ele, of você the ouve, you watch observa them como ele interact. interage com as He's a pessoas. person Ele é uma who pessoa lived que the realmente Dharma viveu o Dharma por décadas. E ele fala da speaking experiência of própria dele. adorned for Adornado things he's com as heard coisas from que ele ouviu do Lama Nanjop episode 4. Laljorpa e assim por diante. So Mas much just to muitas flow coisas in that fluem da Dharma própria experiência experience. dele. It's E é incredibly precious opportunity. uma oportunidade And so muito timely, incrível e tão oportuna right when I'm stepping quando out, because estou. this is only when we A go única coisa que eu every faço, eu 86 saio days. do retiro And we follow cada 6 Bhagavad semanas reports from the e yogis. respondo aos relatórios dos And yogis, kind of leaving people, mas so eu many of us não estou dying deixando from as pessoas diarrhea. morrendo de fome, né? And then Mas aí comes a surge esse great grande yogi, yogi e and I eu step aside, saio, step aside. me afasto e que sorte que ele esteja. Nós temos muita sorte por ele But he's estar stepping in when I step out. intervindo aqui quando eu estou And sooner saindo. or E mais cedo later ou mais I'll just get tarde, back in, nós vamos. unless I step out entirely. Eu vou voltar, a menos que eu saia completamente, totalmente, mas vamos ver. So let's come back Então, and eles lá voltaram. É isso, fofuras. Esse foi a última aparição do Lama. Agora, amanhã, dia 16, não, dia 16, acho que ele vai dar o próximo ensinamento. Pelo planejado lá. Talvez seja 17, né? Não sei, valeria a pena ele aparecer logo dia 17, né? Que é o aniversário dele. Mas, ó, como eu tava comentando antes da gente começar a gravar e tudo, a gente, como dia 17 é aniversário dele, a gente vai se encontrar então às 6 horas da tarde para fazer uma prática de chuva de bênçãos para a longa vida do Lama, né? E para que todos os desejos dele se realizem, né? Porque vai ser sorte nossa se realizar também, né? Não é às 6h30, o G? Não sei por quê, a gente tá marcando agora. Pode ser 6h30 também. Ah, não, porque a Aline estava fazendo 6h30, mas tudo bem. Ah, mas não tem. Ah, é porque vai ser no lugar da prática da Aline. Ah, tudo bem, pode ser 6h30. Pode ser. Esqueci Pode fechar. que era na quarta-feira. É verdade, eu até negociei com a Aline. Aline, a gente pode fazer a prática de chuva de bênção no lugar da sua aula. Você estuda? Ela fala, vou pensar. Não sei, acho que ela já pensou, Aline. Já pensei, tá liberado. Tá liberado? Valeu. Obrigada, amiga. Então, beleza, 6h30 a gente se encontra para fazer a prática de chuva de bênçãos pro Lama. Pro Lama não, para nós, né? Porque quem se dá bem de Lama ter longa vida somos nós. Então, é meio assim que funciona a coisa, né? Certo, Jujus? Vamos fazer as dedicações de mérito. Olha, eu vou comentar o seguinte. Quando o Lama estava terminando esse ensinamento, eu me lembrei de um livro meu de cabeceira aqui que chama Ensinamentos da Dakini, né? E o ensinamento que eu mais amo deste livro é o último ensinamento que o Guru Rinpoche deu para Yash Sogyal. Porque Yash Sogyal teve uma hora que ela se ligou que o Guru Rinpoche ia vazar, né? E ela tinha que fazer alguma última pergunta, né? E ela muito generosamente se fez de pobre, coitada, que ia ser abandonada lá e pediu um último ensinamento para o Guru Rinpoche, né? Então vou ler só o comecinho desse texto, que chama A Essência Refinada das Instruções Orais. Então, a senhora Sogyal, de Kartin, serviu o Nirmanakaya Orgen Padmakara, no Rinpoche, né, desde os 8 anos de idade, acompanhando como uma sombra segue um corpo. Quando o mestre estava prestes a sair do Tibete, abandonar o Tibete, indo para a terra dos Rakshas, eu, Lady Kartin,
Ofereci uma mandala de ouro e turquesa e girei a... Ai, que engraçado. Ela fez uma oferenda de Ganachakra, implorando: Ó grande mestre, você está partindo para domar os Rakshas. Eu vou ficar para trás aqui no Tibete. Olha só, a historinha que ela conta só para o Guru Rinpoche produzir um ensinamento para a gente seguir, né? Porque ela não precisava disso. Embora eu tenha servido você por um longo tempo, mestre, esta velha mulher ainda não tem confiança com respeito ao momento da morte. Então, eu rogo que você gentilmente me dê uma instrução que condense todos os ensinamentos em um só, que seja conciso e fácil de praticar. Embora aí o grande mestre respondeu: Ó, ser devotado com uma mente virtuosa e cheia de fé, ó mulher de fé, ouça-me. Embora existam muitos pontos-chave profundos com respeito ao corpo, repousar livre e relaxado. Desculpa, volta. Embora existam muitos pontos profundos com respeito ao corpo, repouse livre e relaxada, sentindo-se confortável. Tudo está incluído nesta simples instrução. Embora existam muitos pontos chaves com relação à fala, como controlar a respiração e recitar mantras, pare de falar e repouse como uma pessoa muda. Tudo está incluído nesta instrução simples. Embora existam muitos pontos chaves com respeito à mente, tais como concentrar, relaxar, projetar, dissolver, focar para dentro, tudo está tudo está incluído em simplesmente deixar a mente repousar em seu estado natural, livre e tranquila, sem fabricações. Sua última instrução de Guru Rinpoche para Gyal, pensa. Depois continua, né? Ele vai falar sobre... Tem um jeito super bonito que ele fala, que ela vai, no momento da morte, ela vai perceber que os elementos estão se dissolvendo, né? E ela vai ter sensações ali, como se ela estivesse sendo soterrada por uma montanha. Nessa tradução do Eric, não tem exatamente essas frases, assim, mas no ensinamento que o Lama Sonan deu pra gente uns anos atrás, naquele texto, o Guru Rinpoche fala: não tenha medo, não é que a montanha está soterrando você, é só o elemento terra se dissolvendo. Ai, eu fico emocionada de lembrar. É como se fosse uma coisa assim: olha, não fica com medo, não está acontecendo nada, não vai acontecer nada contigo, é só o elemento terra se dissolvendo. Daí ele fala como vai ser o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar. É um ensinamento lindo, mas olha só, né? Exatamente essa instrução que o Lama está nos dando aqui, que sempre deu, né? Estabelecer corpo, fala, mente, estados naturais, né? E foi a última instrução que o Guru Rinpoche deu para Ashe Sogyal, que era a discípula de coração dele, né? Consorte de Guru Rinpoche. Então não é pouca coisa. Certo, chuchus? Então vamos fazer a dedicação? Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi tanchesi pani toneni pedranam panjeshin que ganati balon trupai si pechole droa droa shon. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira weko rejin kansu pandandeu amalo jumene cherezi guantenzin jatso e japekau jebadu tenjuichi. Garirawe kore jinkam supandande wa malu jumene. Cherezi guanten zinjatso e japekau de bardo tenjurti. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes
e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Os sinais da virtude irradiem-se até preencher os campos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, um grandioso senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaye Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisudeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Locho Sun Rin Loche Zanlin Sa Sun Cha Patel Loju Cho Sun Nawada Midra do Sun Gele Shon. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Kurgan Lama Drugyani Drawachika Malupade Salagopan Shon. Muito bom, amores. Então, semana que vem, quarta-feira, a gente se encontra para cantar parabéns pro Lama, né, numa versão mais requintada da chuva de bênçãos, né? E domingo a gente segue com os ensinamentos do Lama Karma que o Paulinho e a Ana já prepararam para nós, o próximo vídeo legendado. Certo, chuchus? Obrigadão. Obrigada, Boa noite. gente. Obrigada, Beijo, gente. Tchau, gente. Boa Beijo. noite. Boa semana, gente. Obrigada, Gê. Boa semana, noite. pessoal. Beijo. Boa semana. Tchau, Tchau. Boa tchau. noite. Beijo, tchau. Tchau. Beijo.